E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Fagionato. E dessa vez, como vocês viram no título, eu vou estar falando aí sobre Dual Channel e também aumentar a memória no seu notebook. E também pode até servir para um desktop, né? Esses testes que eu fiz. O meu notebook eu acabei comprando originalmente com 8 GB de RAM. Depois acrescentei mais 16 e finalmente coloquei mais 16 GB nele, totalizando aí 32. Então eu fiz alguns testes rápidos, né, mais de curiosidade, e resolvi mostrar aqui para vocês esses testes de como se comporta o sistema com 8, fazendo depois tipo um Dual Channel com 8 mais 16, se realmente ele vai se comportar como um Dual Channel, e com 32 GB aí realmente um Dual Channel com duas memórias iguais. Então fiquem com a vinheta e já estou aqui falando no vídeo. De volta ao vídeo. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar mostrando para vocês resultados que eu fiz de testes rápidos, né? Então é lógico que não vai ter assim, uma precisão muito boa, mas pelo menos vai servir para ter uma ideia. E esses testes foram realizados num notebook da Acer, que é o Nitro 5, modelo R11B. Ele possui como processador um Ryzen 7 4800H, uma GTX 1650 com 4 GB, 8 GB de RAM é o original dele, né, com 3200 MHz, e veio com SSD NVMe 512 GB, apesar que eu acrescentei mais um NVMe de 1 TB e acrescentei mais um SSD SATA de 480 GB. Mas aí o principal aí que o sistema vai estar utilizando mesmo é o principal, que é o disco C, né? Que é o original dos 512 GB mesmo. E eu utilizei a memória, né? Primeiramente aí a memória original dele de 8 GB, de 3200, fazer os testes. E os programas aí que eu utilizei para estar fazendo esses benchmarks foram o CPU-Z, o 7-Zip, o Cinebench, o PCMark 10 e o TimeSpy da 3DMark. Além também de dois jogos aí para ver como se comportava os FPS, que é o God of War e o GTA V. Peguei só esses dois jogos, eles são relativamente pesados para o sistema estar executando, e também vai dar uma boa ideia aí dos FPS, se vai estar influenciando alguma coisa. Então vamos já mostrar os testes. Bom, iniciando aí com o CPU-Z, vocês podem estar vendo aqui o primeiro teste aqui à esquerda com 8 GB de RAM, o do meio com 24, aqui eu escrevi errado, né, que é 8 mais 16, e o com Dual Channel, memórias iguais mesmo, 16 mais 16. Curiosamente aqui o teste aqui com single thread no 8 GB de RAM ele deu pontuação melhor aqui de 513.2, enquanto com 24 GB de RAM deu 498.6 e o com Dual Channel, né, 16 deu 499. São pontuações próximas, mas eu realmente esperava que com Dual Channel talvez se desse melhor, mas como está testando só o processador mesmo, então também ao mesmo tempo não fiquei muito surpreso, né, de dar pontuações iguais. Já que na parte do teste multithread com 8 GB de RAM deu 4.986, com 24 GB de RAM 4.580 e com Dual Channel 16 mais 16 4.941. De novo aqui deu um pouco menor. Talvez se eu fizesse mais testes e fizesse a média eu poderia dar uma
um resultado diferente, né? Mas é o que deu aqui. Agora vamos mostrar um outro teste agora com o 7-Zip. Agora vamos mostrar os resultados aí do 7-Zip. O 7-Zip ele vai fazer aí um benchmark quanto à compressão e descompressão de arquivos, né? Então vai trabalhar com o tempo. Então quanto menor o tempo, melhor. Aqui no caso, o 7-Zip com um teste aqui de 8 GB de RAM, ele demorou aí 122,891 segundos, quase 123 segundos, fazendo aí os testes. Já utilizando 24 GB de RAM, vocês vão poder ver que caiu o tempo, 94 segundos. Vamos considerar o depois do ponto aqui. Então 94 segundos foi um tempo menor. Então já melhorou aí a qualidade do tempo. Já com 32 GB de RAM, de 94 segundos caiu para 87 segundos. Então aqui vocês veem que quanto mais memória você coloca, né, tem independente talvez do Dual Channel, mas lógico que o Dual Channel dá uma rapidez melhor aí no sistema. O 16 mais 16 aqui deu um tempo aí consideravelmente menor, né? 30 segundos, né? Deu em torno de uns 30 segundos a menos. Já faz uma diferença aí. Vamos mostrar os testes agora no Cinebench R23. O que é o Cinebench? Ele avalia o desempenho e a performance gráfica do computador através de renderização. Ele vai estar fazendo uma renderização e quanto mais a pontuação for maior, melhor, né? Então, começando aqui com 8 GB de RAM sem o Dual Channel, a gente pode ver aqui que no multicore fez 8.861 pontos e no single core 1.199 pontos. De novo, né, eu falando que é um processador Ryzen 4800H e uma placa de vídeo GTX 1650 com 4 GB de RAM. Então vocês podem ver aqui que ficou entre o quarto e o quinto aqui, né? Mas o que vai importar para a gente mesmo é isso daqui. Então 8.861 pontos no multicore e 1.199 pontos no single core. Agora vamos mostrar aí com 24 GB de RAM. Com 24 GB de RAM, os testes ficaram com no multicore 8.571 pontos, sendo que aí, né, curiosamente também ficou menor que com 8 GB, e no single core 1.204, que aí já deu uma melhorada aqui na pontuação. Então 8.571 pontos e 1.204. Com 32 GB de RAM, já fazendo o dual core, né, assim, com memórias iguais, vamos ver os resultados aqui. Então, com o dual channel com duas memórias iguais mesmo, né, 16 mais 16, já temos aqui no multicore 8.919 pontos. Já deu uma melhora aí boa em relação aos 24 GB, sendo 400 pontos a mais, quase 400 pontos a mais, e um pouco melhor aí, mais ou menos 50 pontos a mais do que no single core. Aliás, no 8 GB, né? 50 pontos a mais do que o 8 GB aqui no teste de multicore. Agora, quanto ao teste de single core, 16 mais 16, no teste de single core já foi aí 1.213 pontos.
a esses 1.213 pontos, um pouco melhor aí, tanto que o 8 GB e um pouco melhor aí que também os 24 GB. Então, pelo menos na parte de teste de single core, apesar de eu ter feito um teste só, então mais para nível de curiosidade, né, foi melhor, foi cada vez melhorando um pouco mais a pontuação, pouca coisa aí, 14 pontos a mais, mas já deu uma pontuação um pouco melhor. Agora vamos mostrar aí os testes com PCMark 10. PCMark 10 já são testes um pouco mais complexos, já que ele vai medir o desempenho prático e real do computador, com testes executados no Word, Excel, PowerPoint, Edge, assim como também edição de vídeos e fotos. Então já será um teste mais completo. Então, como vocês podem ver aqui, com 8 GB de RAM e sem o Dual Channel, ele fez uma pontuação aí geral de 5.186 pontos, né? Vocês podem ver também os pontos separados aqui na parte de essenciais, produtividade, criação digital, né? Assim como ele faz testes com videoconferência, edição de foto, edição de vídeo. Então já é bem mais completo. E aqui na parte de baixo, mostrando aí a parte do sistema, um processador, a placa de vídeo embutida aqui do processador e a placa dedicada com a GeForce GTX 1650. Então aqui eu peguei a pontuação geral, que é 5.186 pontos, isso com 8 GB de RAM. Vamos ver quanto ficou com 24 GB de RAM. Com 24 GB de RAM, acabou ficando aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, com 24 GB de RAM, aí 8 mais 16, ficou com uma pontuação aqui geral de 5.257. Essa pontuação foi um pouco melhor, né? Sendo que com 8 GB deu 5.186. Então já deu um pouco a melhorada aqui na pontuação do PCMark 10. Com 16 GB de RAM a mais. Agora vamos ver com 32 GB quanto que ficou com 32 GB. Então, no PCMark com 32 GB de RAM ficou aí 5.347 pontos aqui na pontuação geral. Então foi melhorando aos poucos, né? No 8 GB foi 5.186, com 24 GB, 8 mais 16, 5.257 e aqui 5.347, aumentando aí mais ou menos um pouco mais de 200 pontos, né? 200 e poucos pontos a mais em relação a 8 GB de RAM. Então deu realmente uma melhorada aqui na performance nos testes do PCMark 10. Agora nós vamos ali para o TimeSpy da 3DMark. Agora os testes no 3DMark, no TimeSpy, né? O TimeSpy também são testes mais completos aí, né? Vai ser um benchmark, né, que usa 3 testes separados para fornecer uma pontuação para o desempenho gráfico e de processamento da CPU e da RAM. Ele usa uma série de cutscenes que serão renderizados o mais rápido possível. Então essa pontuação também ela pega tanto o aspecto gráfico como o de processamento da CPU e da RAM. Então vamos estar mostrando agora. Então nos primeiros testes aí com 8 GB de RAM, o TimeSpy deu 3.469 pontos nos gráficos, 7.204 na CPU e na pontuação aqui geral no TimeSpy Score 3.761. Isso com 8 GB de RAM. Já com 24 GB de RAM, 8 mais 16, deu 3.478 pontos
Nos gráficos, aí que já aumentou, que no outro deu 3.469. Na CPU 7.828. Então já melhorou a pontuação também, só o aumento aí de memória RAM. E no Time SPY Scores 3.794, aí já aumentou aí uns 33 pontos a mais aqui no Time SPY Score, aumentando aí mais 16 GB de RAM. Vocês verem como o 8 GB de RAM é realmente limitador, né, para qualquer computador, seja notebook ou desktop. Com os atuais programas e principalmente jogos também cada vez com tamanhos maiores, né? E pior ainda se for mexer com edição de vídeo, por exemplo. Então, quem vai mexer com edição de vídeo, jogos, melhor ele tá colocando no mínimo aí 16 GB de RAM. Um pente de 8 mais 8, outro de 8. Bom, vamos ver agora os resultados com 32 GB de RAM. Com 32 GB de RAM, 2 pens 16. Aí a pontuação aqui dos gráficos já melhorou mais um pouco para 3.480, já dando aí mais ou menos uns 11 pontos a mais do que 8 GB de RAM. A CPU foi para 8.147, aumentando aí quase 1.000 pontos a mais em relação a 8 GB de RAM. E o Time SPY Score 3.807, já melhorando mais um pouco em relação tanto a 24 GB de RAM como a 8 GB de RAM. Então aí eu refazendo aí deu 3.469 para 8 GB, 3.478 para 24 e 3.480 para 32 nos gráficos. No Time SPY Score 3.761 8 GB, 3.794 24 GB e 3.807 32 GB. E a CPU 7.204 no 8 GB, 7.828 nos 24 GB e 8.147 com 32 GB. Agora vamos para mais teste agora com os jogos, para ver quantos FPS a mais aí deu de diferença. Agora vamos falar sobre os FPS dos dois jogos aí que eu fiz o teste, que é o GTA V e o God of War. Começando aí com o GTA, aqui a tela inicial do jogo, né? Vamos ver aí os resultados que deram utilizando o MSI Afterburner. Então vamos ver os resultados com 8 GB, 24 GB e 32 GB. Então o GTA com 8 GB de RAM, ele deu aí uma média de 62 FPS e 129 FPS na máxima. Lembrando aí também que isso vai depender da cena, como eu não utilizei sempre a mesma cena do jogo, né? Então pode dar alguma diferença aí, mesmo com mais GB de RAM, né? Mas com 8 GB até que foi bem aí, 62 na média, 129 FPS na máxima. Então se a gente for considerar agora com 24 GB de RAM, que é um pente de 8 mais 16, foi 57, então um pouquinho menos a média, né? 57 FPS. Essa daí foi a cena que eu parei o jogo, né? Depois de um tempo que eu já tava. Então deu uma média aí de 57 FPS e a máxima de 198. Então na máxima aí foi bem acima aí do que o de 129 com 8 GB na máxima. E finalmente com 32 GB, foi 62 FPS de média. Então aí batendo mais ou menos o que foi com 8 GB, mas a máxima foi menor, 89 FPS, sendo que eu jogo aí colocando em Full HD e com praticamente toda a configuração aí no máximo. Então vamos agora para o God of War.
No God of War, como vocês podem observar aí, a média deu 57 FPS com 8 GB de RAM e a máxima 149. Então 57 de média e 149 na máxima. A gente observando aí o God of War com 16 GB de RAM foi 67 FPS e 150 da média, né? 158 na máxima. Então, comparando aqui, foi um pouco maior na máxima e um pouco maior na média também. E o God of War com Dual Channel com memórias iguais, aí 16 mais 16, 32 GB no total. Repetiu aí o resultado com 24 GB, né? Aqui um pente de 8 mais um 16, que foi 67 FPS na média e 158 na máxima. Então, pelo menos aí as duas, tanto com 8 mais 16 e 16 mais 16, aumentou aí a média e aumentou a máxima também. Bom, se a gente for analisar aí nos gráficos, nós vamos verificar aí que no CPU-Z com 8, 24 e 32 ficou aí bem próximo um resultado do outro, né? E no single core e no teste multicore, aí o resultado com 8 e 32 deu próximo, sendo que com de 8 GB deu até um pouco acima, e com 24 GB curiosamente deu um pouco abaixo. No Cinebench também, no single core, deu um resultado aí bem próximo um do outro, e já com 8, 24 e 32 GB de RAM no multicore, o 8 GB ficou pouca coisa abaixo aí com 32 GB, e curiosamente os 24 GB de RAM ficou abaixo dos resultados. Analisando gráficos aqui no TimeSpy, nós podemos notar que no TimeSpy no PC Mark 10 também. Então no TimeSpy 3D Mark a gente pode notar aqui nos gráficos que deu um resultado ligeiramente maior aí, entre 8, 24 e 32 GB, sendo que 32 GB ficou menor, ligeiramente acima dos 8 GB. E no PC Mark também ocorreu mais ou menos a mesma coisa, mas não foi tão ligeiro, já que o resultado de 8 para 32 GB deu aí 1000, né? Mais ou menos uns 1000 pontos a mais aí no PC Mark. E no 7-zip, aqui quanto menor melhor, porque foram segundos. Aqui com 8 GB deu muito mais tempo aqui para terminar o teste, né? Aqui no 24 GB de RAM já diminuiu, e no 32 GB de RAM diminuiu mais um pouco. Então a gente pode notar que na maioria dos testes realmente tanto a quantidade maior de RAM como o Dual Channel vai fazer diferença. Já analisando os gráficos aqui nos jogos, no FPS, quanto maior melhor. No God of War a média foi aumentando conforme aumentou a quantidade de memória, e no GTA V também, mas o GTA V acabou 8 GB e 32 GB ficando aí próximos, né, o resultado, enquanto 24 GB de RAM foi menor do FPS. Lembrando aí que eu não utilizei exatamente a mesma parte do jogo, então isso daí pode influenciar também, se a cena for mais carregada graficamente. Então no God of War podemos notar aqui na máxima, né, também há um ligeiro aumento, conforme vai aumentando a quantidade de memória e colocando também o Dual Channel, lógico, né? E no GTA V a máxima teve uma variação interessante aí, já que com 8 GB foi melhor do que com 32 GB.
E o 24 GB de RAM deu uma máxima maior ainda no GTA V. Então a máxima de GTA V tinha dado 129 com 8 GB de RAM, enquanto 32 GB deu 89 FPS. Bom, então na conclusão final é isso daí mesmo. Compensa você ter uma memória a mais, não só pelo motivo do Dual Channel, mas porque 8 GB de RAM ainda é pouco, né? Acaba aí deixando o sistema um pouco mais lento, né? Ou com menos performance do que você poderia ter. Então, se você comprou aí um notebook ou um computador, um desktop com 8 GB de RAM, já vai atrás de colocar mais 8 GB para deixar no mínimo aí com 16 GB. Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo que deu muito trabalho aí para eu fazer. Demorei aí mais de uma semana para estar fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não tenha inscrito. Curta o vídeo, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.